Fala galera do 433, estamos de volta no YouTube, enfim, depois de tanto tempo, papo de ano, né? Nem sei. Mas enfim, o fato é que a gente está de volta, irmão. E hoje a gente vai trazer mais um quadro do Memória Futebol Clube, que é uma série, né, que eu escrevo no site do 433, tá aqui o site. E hoje a gente vai falar de Jean-Pierre Adams, um ex-zagueiro francês que teve um fim de carreira muito triste, que inclusive até hoje é uma história triste de ser relembrada. Então, bora pro vídeo, sem mais delongas, solta a vinheta. Você já pensou em... Peraí, que o WhatsApp está... Você já pensou se você vai no hospital fazer uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de rotina, tranquila, né? Ninguém gosta de fazer cirurgia, mas uma cirurgia de rotina comum. E você sai do hospital em coma. Foi isso que aconteceu com Jean-Pierre Adams, mas vamos começar do começo. Jean-Pierre Adams nasceu em Dakar, no Senegal, em 1948 e rumou para a França muito cedo, né? Ele teve uma infância difícil, foi adotado por um casal francês e na França viveu toda a juventude, né? Na escola ele era muito bom nos esportes, ele era o único negro da escola, né? Situação aí que acontece bastante, né? Ele sempre quis ser jogador de futebol, né? Como eu quis, como você quis, como seu pai provavelmente quis, como seu avô quis. Só que ele resolveu ir atrás desse sonho dele e ele largou os estudos para ser jogador, para tentar ser jogador. E ele consegue, né? Ele começa jogando pelo amador, ele serve o exército nesse meio tempo, né? Inclusive, muitos jogadores servem, né, o exército, o serviço militar obrigatório. Em alguns lugares do mundo, ele é de fato obrigatório, né? Teve até o Son do Tottenham, que serviu o exército ano passado, né? Bota a fotinha dele aí com um cap, bonitão. Então, ele consegue se profissionalizar com 22 anos, né? No Nimes. Ah, Renan, quem é Nimes? Era um time da segunda divisão francesa, eu não sei onde ele está agora, vou botar aqui para vocês o status atual do Nimes, tá? Se ele está extinto, não sei. Ele começa jogando um pouco mais à frente, mas logo no início da carreira dele ele é puxado para zagueiro líbero, né? Líbero é uma posição que está um pouco em falta, né, hoje em dia, não tem muito. Cita aí nos comentários líberos que estão em atividade. Então, em 1972, ele é convocado para a seleção francesa, jogando no Nimes. Naquela época, era uma situação que até acontecia com certa frequência, porque não tinha muito isso de gigantes europeus com financeiro absurdo, né? Então, era mais comum se você tivesse um time inferior, tecnicamente, mas se destacasse, você fosse convocado para a seleção do seu país. Então, ele vai à seleção francesa e ele faz uma dupla de sucesso com o lendário zagueiro Mario Stressor, também francês, obviamente. Após esse destaque pelo Nimes, ele consegue uma transferência para o Nice, esse sim, tradicional da França, né, da primeira divisão francesa, que vocês devem conhecer provavelmente. E no Nimes ele faz mais de 100 jogos, né? Ele se estabelece como um jogador-chave do Nimes, mas ele não consegue título, não consegue ganhar título, e ele sai do Nimes em 1979 e ele vai para o PSG. Inclusive, só uma informação, o Nice, quando contratou o Nice estava mirando no Jairzinho, que é um lendário ponta brasileiro. Quem conhece Jairzinho e gosta de futebol tá gostando errado. Só que o Nice não consegue contratar o Jairzinho, né? Nessa época era difícil contratar esses grandes astros brasileiros. E aí o Nice traz o Jean-Pierre e mais alguns outros reforços com a grana que ele investiu no Jairzinho. Em 1979 ele chega no PSG, né, que era emergente já nessa época. Eu acho incrível, né, como demorou para se estabelecer o PSG, porque ele é emergente desde, sei lá, dessa época, nos 90, ali, Ronaldinho, Nenê, mas pelo menos se estabeleceu, né? O futebol americano tá até hoje aí emergente. Pelé foi jogar lá, já era emergente. Aí 2021, emergente ainda. É a maior emergência da história. E, enfim, ele vai pro PSG, fica 2 anos lá, e daí ele vai para um clube bem menor, que é o Mulhouse. Eu vou botar aqui para vocês também o escudo, o status, porque não conheço, né? Aí você pode falar, ah, Renan, por que você está falando de uma carreira normal, comum, para um cara que começou do amador, ok, legal, subiu e parou com uma carreira de relativo sucesso?
calma. O Jean-Pierre, ele teve muitas lesões no joelho e no tornozelo. Com 34 anos, ele já estava pensando em encerrar a carreira. Só que antes de fato encerrar a carreira, ele foi fazer uma cirurgia no tendão de Aquiles. E ele vai à sala de cirurgia. Então, em 1982, Jean-Pierre vai ao hospital de Lyon para fazer a cirurgia de tendão de Aquiles. E já na sala de cirurgia, o anestesista, que naquele dia tinha muitos pacientes, muitas anestesias para aplicar, ele se confunde e aplica a anestesia de maneira errada no Jean-Pierre. E o Jean-Pierre, né, por conta disso, ele sofre um grave problema broncopulmonar que deixa ele em coma. A cirurgia começou sem seguir todos os protocolos de segurança, enfim, foi uma zona total. E ele fica em coma e a partir de então não sai mais do coma. Posteriormente, o hospital, o médico e o anestesista são multados pela justiça francesa. Fato que não muda nada em tudo que aconteceu, porque, enfim, o mínimo foi feito, mas a tragédia já estava confirmada. Em 1988, 6 anos depois, o Hospital de Lyon declara o caso do Jean-Pierre como um caso perdido, e então sua esposa Bernadette leva ele para casa e mantém ele vivo. Bernadette, inclusive, que era uma mulher branca, né? E Jean-Pierre, como vocês podem ver nas fotos, era um homem negro. Um homem negro. E naquela época, na França, eles eram um dos poucos casais interraciais. Então isso tornava o Jean-Pierre um pouco mais famoso, além da bolha esportiva. Então a esposa dele mantém ele dormindo na casa dele até os dias de hoje. Jean-Pierre e Bernadette são casados há 47 anos. Um detalhe. E desses 47 anos, em 36, o Jean-Pierre esteve dormindo. O Jean-Pierre ele é mantido vivo até hoje por conta de doações dos amigos, por conta de partidas beneficentes que também acontecem para arrecadar fundos para o caso do Jean-Pierre e por doações de clubes também, né? Inclusive de amigos. O Tressor, que foi a dupla de zaga dele na França, ele doa também dinheiro, né, para manter o amigo vivo. E aí você pode perguntar, né, inclusive é uma pergunta óbvia e clássica, por que não se eutanasia o Jean-Pierre? A resposta é simples. A Bernadette, que é a mulher dele, até hoje acredita na volta do marido à vida e se recusa a assinar os termos da eutanásia. Porém, segundo aos especialistas, cientificamente falando, o cérebro do Jean-Pierre já se encontra muito danificado, muito fragilizado, por conta desses anos todos. Uma série de coisas que faz da recuperação do Jean-Pierre um caso impossível, praticamente. Mas a Bernadette se recusa a eutanasiar o marido. Inclusive, ela chama a casa que eles vivem hoje em dia de a Casa do Bonito Adormecido. É um bonito gesto de amor, de cuidado e carinho, mas é um pouco, talvez, cruel, vendo de uma perspectiva mais razoável, talvez. Mas, enfim, esse é o fato, né? Não cabe a ninguém julgar o que se passa na cabeça dela. Então, essa é a história de hoje, do jogador que está há mais de 30 anos em coma, em casa e sem perspectiva de volta. Um jogador selecionável da seleção francesa, de relativa fama na França, negro. É uma das histórias mais curiosas, eu acho, que eu já li, e não tem muita informação dela em português, mas a gente resolveu gravar esse vídeo por curiosidade também, para falar do caso, que é importante talvez conhecer, né, a história dele. E é isso, gente. Peço obrigado para quem assistiu até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu sempre quis falar isso. Ativa o sininho, compartilha pros amigos, cara. A gente tá voltando, irmão. Tem que dar aquela força, na moral, por favor. Valeu, tamo junto!